Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que hoje a gente vai tentar um negócio diferente aqui. Eu vou fazer um vídeo comparando alguns RPGs que eu já apresentei aqui no canal, que eu já fiz as séries, né? Já exploramos aqui capítulo a capítulo. Então assim, eu vou aproveitar uma sugestão que um inscrito aqui do canal, o Marcelo, deu lá atrás, no nosso primeiro vídeo, né, do unboxing do Um Anel RPG. Então ele sugeriu que a gente comparasse, né, o Um Anel RPG com o Forbidden Land, talvez porque os dois sejam da Free League, né? Então, enfim, eu achei uma ideia bacana, então tá aqui, fica aqui o registro, né, da autoria pro Marcelo. Eu demoro, né, mais com o tempo, eu vou tentando aproveitar as boas ideias que vocês vão colocando nos vídeos, né? Só que eu resolvi dar uma pitada a mais aí nessa brincadeira, então eu vou fazer aqui uma comparação básica entre os três RPGs de fantasia medieval que a gente já explorou aqui no canal, que são Um Anel RPG, né? O Forbidden Land, que foi a sugestão de comparação aí do Marcelo, mas eu vou colocar aqui na brincadeira o Against the Dark Master, porque eu acho que eles têm várias similaridades e vários tópicos que a gente pode comparar para chegar a uma conclusão aqui no final da história. Então, vamos nessa? Então vamos lá, pessoal, para a gente organizar aqui a nossa brincadeira e estabelecer os nossos critérios, eu selecionei 4 tópicos que eu acho que são interessantes para a gente poder fazer essa comparação entre os jogos, né? Que são justamente aqui o cenário, né? A criação de personagem e os tipos de personagens que estão disponíveis para os jogadores em cada um deles, né? O sistema e as mecânicas de uma maneira geral, e por último, a apresentação, o livro em si, os extras e tal. Claro que eu não vou aqui esgotar nenhum desses temas, não é o meu objetivo, até porque a gente fez séries específicas de cada um desses livros com vários vídeos, né, dezenas de vídeos cada uma. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais a fundo cada um desses, sugiro que vocês deem uma conferida nas nossas playlists específicas de cada um desses jogos, se é que vocês ainda não viram, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro tópico de comparação, o cenário. Eu vou começar aqui com Um Anel RPG, porque talvez seja o cenário mais conhecido da maioria, seja pelos filmes, pela série, pelos livros, enfim. É uma coisa que já está meio que no imaginário da galera, mesmo de quem não joga RPG. No caso aqui do Um Anel, eu acho que o livro, ele foi bem sucedido no seguinte sentido, de apresentar um cenário que, em tese, a gente já conhece um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, deixar um espaço ali para a criatividade do narrador, né? E apresentar de uma forma que você, que lê os livros ou que viu os filmes e etc., você consegue reconhecer o cenário de alguma maneira. Então, assim, talvez possa ser intimidador para alguns essa questão toda de todos os escritos do Tolkien, uma quantidade absurda de material aí, milhões de comentários na internet e tudo mais, uma vasta leva de coisas para você pesquisar se você quiser. Isso pode ser intimidador e pode até fazer com que você se perca aí no meio da confusão de tanta informação. Eu acho que o livro foi bem sucedido em ser sucinto em relação a isso, em estabelecer ali um cenário básico, pelo menos, né? Provavelmente vão vir expansões de outros livros, mas um cenário básico que te permite começar e até te dar conselhos para como evitar essa questão de você se perder nesse mundo de informação que é o cenário, né, o universo criado pelo Tolkien aí, do Senhor dos Anéis, em dezenas de outros livros. Então, essa é o primeiro ponto que eu acho interessante destacar em relação a Um Anel RPG. Em relação ao Forbidden Land, a gente vai ter também um cenário muito bem estabelecido, com muita história, né? Só que assim, a pegada do jogo, quem lembra aí da nossa série, é meio que você ir descobrindo, né, o passado desse mundo. Ele tem uma grande história, bem interessante, bem intrincada, estabelecida, mas ela é contada de uma maneira bem simples e bem direta no livro, mas o objetivo é que os jogadores, conforme eles vão explorando esse mundo, talvez eles vão encontrando aí partes desse quebra-cabeça para entender tudo o que aconteceu. Porque existe um detalhe no Forbidden Land, que é justamente que os povos ficaram muito tempo isolados ou restritos às suas cidades, ou podendo viajar poucos dias de distância por causa de uma névoa lá que todo mundo entrava e morria, alguma coisa nesse sentido. Então, quando essa névoa baixou, as pessoas puderam voltar a explorar o mundo. Só que muita coisa da história virou lenda, virou mito, ou se perdeu aí. Então o cenário tem um pouco esse lance de você descobrir as coisas, os segredos, né? O que aconteceu, a história pregressa. Mas ele tem uma história, uma lore muito bem estabelecida, muito interessante, por sinal. Então, assim, e que eu acredito que agrade os fãs de fantasia medieval. Porque ele é um livro cheio de pequenas referências ali, cheio de brincadeiras com esses tópicos mais comuns do cenário de fantasia medieval. Então eu acho que ele tem um cenário bem interessante, bem estabelecido e que pode render muitas horas de diversão para os jogadores que decidirem ousar explorá-lo. Já o Against the Dark Master vai no sentido oposto. O Against the Dark Master não tem
um cenário próprio estabelecido, canônico. Ele pode ser considerado, talvez aqui, uma interpretação minha, uma grande caixa de ferramentas, de mecânicas e de informações para você construir o seu próprio cenário, ou você utilizar as regras dele para jogar no seu cenário de fantasia medieval favorito. Inclusive no cenário de Tolkien do Senhor dos Anéis. Né? O Against the Dark Master ele é fortemente inspirado na obra de Tolkien, não faz nenhuma questão de esconder isso, né? Fala, inclusive, repetidas vezes isso ao longo do livro. Então, assim, você consegue perceber algumas similaridades em termos de cenário, né, entre o Um Anel RPG e o Against the Dark Master. Muito embora o Against the Dark Master não tenha aí um cenário próprio estabelecido, mas você consegue pegar as referências e ver que ele está fazendo ali as homenagens, né, ao mundo do Tolkien. Então, assim, aí é uma questão de preferência. Você prefere jogar num cenário já altamente estabelecido, né, com milhões de coisas para você explorar, milhões de páginas, né, de material já produzido, ou você prefere uma história mais misteriosa, mais sucinta, que você vai descobrir ao longo do caminho? Ou talvez um mundo aberto, completamente livre, para você utilizar o que você acha, o que você julga melhor de cada um dos cenários ou de cada uma das histórias de fantasia que você já leu, ou adaptar o seu próprio mundo. Avançando aqui para o nosso segundo tópico de comparação, que é justamente a criação de personagem e os tipos de personagem que estão disponíveis ali, eu vou começar de novo aqui com Um Anel RPG. O processo de criação dos personagens aqui, ele é bastante simples e prático. O personagem, ele já vem basicamente todo pronto, né? A partir de pequenas escolhas, você já vai tendo quase que a ficha inteira montada, só que, claro, você vai ter um espaço ali para customização, você vai escolher algumas características que vão tornar o seu personagem mais específico, você vai ter ali, no final do processo, mais alguns pontos de experiência para dar aquele toque final ali e ajustar e, de fato, diferenciar os personagens, mas, assim, em linhas gerais, é um processo de criação bem simples, na minha opinião. Né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, bem rapidinho, porque de fato eu já explorei isso, né, nas nossas séries respectivas de cada um dos livros, mas só para vocês terem uma ideia do que está disponível agora de personagem no Anel RPG. Então a gente vai ter aqui anões, né, os anões de Durin. Aqui a gente está falando, claro, da fantasia medieval mais clássica possível. Né? Os homens de Bard, né, os bardeses, lá de Esgarote, lá Cidade do Lago e tudo mais. Os elfos de Lindon, né? Que mais que a gente vai ter aqui? Os hobbits, claro, como não poderia deixar de ser, os hobbits do condado. Os homens de Bree, né? E, por fim, os patrulheiros do norte, né? Os descendentes dos Dúnedain. Então, são esses 6 tipos de personagens. Se vocês prestaram atenção, a gente vai ter 3 grupos humanos, né? E aí elfos, anões e hobbits. Isso também está de acordo com o cenário, porque quem lembra mais ou menos aí da história da Terceira Era, já é quando os homens começam a ter mais importância. As outras raças, né? Os elfos, os anões e tal, eles já estão, entre aspas, aqui em declínio. E os hobbits nunca tiveram grandes destaques, né? A não ser nas confusões todas do Anel e tal, mas eles nunca foram levados muito em consideração. Então, a maioria aqui dos personagens disponíveis, dos tipos de personagens disponíveis aqui, vão ser humanos, né? Então, assim, mas claro, de novo, que se você já está acostumado com o cenário do Tolkien, já conhece pelo menos um pouquinho, você já sabe que tem essa pegada. E um detalhe interessante aqui que difere bastante de outros cenários de fantasia medieval. Não temos magos aqui, tá? Disponíveis para jogador. No universo do Tolkien existem só 5 magos, eles já são estabelecidos, são personagens poderosíssimos, então esqueça se você tem pretensões de jogar com mago ou algum tipo de usuário de magia aqui no universo do Um Anel RPG. Partindo agora aqui para o Forbidden Lands, a gente vai ter um processo de criação de personagens também relativamente simples, na minha opinião, porque de acordo com o que você vai escolhendo, o personagem meio que já vai sendo estabelecido em todas as características relevantes. Claro, você vai ter um espaço aqui e ali para customização, mas basicamente as escolhas que você vai fazendo já vão gerando a sua ficha de alguma maneira, né? Pra gente dar uma passada bem rápida aqui também, o que vai estar disponível aqui para criação de personagens, de tipos de personagens aqui no Forbidden Lands. A gente vai ter também muita coisa que vem da fantasia medieval clássica, né? A gente vai ter aqui humanos, elfos, né? Meio-elfos, vamos ter também aqui anões, halflings também, né? Mas teremos ao mesmo tempo algumas coisas diferentes, né? Você pode jogar com orc, você pode jogar com um lupino aqui, você pode jogar com um goblin, né? Então isso aí são coisas que nem sempre a gente vê nos jogos de fantasia medieval. Em relação às classes também a gente vai ter coisas diferentes, a gente vai ter aqui caçador, feiticeiro, druida, né? Isso aí já são coisas mais comuns, mas a gente vai ter aqui guerreiro, o ginete, que é tipo um cavaleiro, né? E a gente vai ter também o ladino e o mascate, que talvez seja uma das classes mais diferentes aqui, né? E o menestrel para fechar aqui fazendo as vezes de bardo. Só que o detalhe é o seguinte, aqui no Forbidden Lands, você pode, claro, gerar os personagens de acordo com a sua conveniência, mas você tem, e eu até fiz um vídeo específico sobre isso, você tem um suplemento que é um gerador de personagens e de lendas também. Ou seja, se você quiser montar um personagem completamente aleatório,
tem aqui, em poucos minutos, você faz algumas rolagens de dado, compara nas tabelas lá, e você já sai com o personagem pronto, inclusive com história e com background. O que é interessante, facilita bastante a vida de quem quer só chegar ali e jogar, né? Então, assim, é uma perspectiva talvez um pouquinho diferente de você construir um personagem, mas que funciona. Eu testei, funciona, criam personagens interessantes. E tem um detalhe aqui, que eu acho que é legal de pontuar. No Forbidden Lands, apesar da gente estar lidando aqui com essas ascendências, como ele chama aqui, né, no lugar de raças, com essas ascendências que a gente já viu em outros jogos de fantasia, o Forbidden Lands ele tem uma pegada interessante que é meio que subverter algumas coisas. Então, você viu o Halfling, você viu o Goblin, né? Mas não é exatamente aquele tipo de Halfling, aquele tipo de Goblin que você está acostumado a ver. Com certeza, o Halfling aqui do Forbidden Lands não tem nada a ver com o Hobbit do Senhor dos Anéis, muito embora tenha aquela inspiração, a gente sabe disso, né? Então, é interessante esse aspecto do Forbidden Lands, porque ele te apresenta algo que você acha que conhece, mas com um plot twist aí, com uma pegada diferente. Passando agora aqui para o Against the Dark Master, talvez esse aqui seja o que a gente tem um processo de criação de personagem mais demorado e mais, entre aspas aqui, tá? Dificultoso. Por quê? Tem várias características que você vai precisar escolher ou sortear, várias coisas que você vai precisar pensar. Realmente leva um pouco mais de tempo para fazer, mas qual é o detalhe? Qual é a contrapartida aqui? Quando você termina, você tem um personagem de fato bastante completo, né? Com várias coisas que você pode e deve explorar ao longo do jogo, né? Várias coisas que você escolhe durante o processo de criação vão repercutir, né? Seja na história, seja em algumas mecânicas de jogo e tudo mais. Então, assim, é aquele tipo de jogo para quem gosta mais de fazer ficha, né? Ou que quer investir mais tempo na criação do personagem. Mas ainda assim a gente vai ter coisas bastante recompensadoras e bem interessantes, né, em relação ao Against the Dark Master. A gente vai ter aqui, ele trabalha com a ideia de povo, né? Então você vai ter aqui, de novo, só dando uma passada bem rápida, olha, você vai ter aqui humanos, primogênitos. Aqui é muito inspirado também nas coisas do Tolkien, né? Então esse primogênito seria mais ou menos como se fossem os Dúnedain, né? Alguma coisa assim. Temos os elementos clássicos de fantasia, né? Temos anões, temos halflings aqui também, tá? Aqui a pegada é mais de homenagem mesmo aos clássicos, tá? Sem grandes reviravoltas. Temos aqui meio elfos e temos diferentes tipos de elfos também, né? Ó, elfos prateados. Temos aqui uma grande variedade, né, para você escolher. Elfos do crepúsculo, elfos selvagens, salvo engano, elfos das estrelas primeiro. Olha, tem vários tipos de elfos aqui. Então quem curte explorar diferentes tipos de cultura, né? Temos os selvagens, que aqui é algo único, né, que só tem no Against the Dark Master. Temos a possibilidade de jogar com orcs também, tá? E temos meio orcs, ó, tem bastante opção aqui. Cada um com as suas características próprias, bem diferenciadas. Temos a possibilidade de jogar com troll de pedra, tá? O que não é muito comum também em outros jogos de fantasia. E temos por último aqui os firbolgs, que são uma espécie de gigantes, alguma coisa assim, né? Então temos alguma diferenciação aqui nos tipos de personagem. E temos também uma coisa que é interessante, porque assim, no Against the Dark Master você vai ter essa ideia de trabalhar com o povo, mas também com a cultura. O Against the Dark Master também é um jogo muito voltado para a questão dos povos humanos, né? Tem bastante povos humanos, aliás, eles são os mais comuns, por assim dizer, apesar de a gente ter uma variedade ali com outro tipo de criatura, mas os humanos são os mais populosos, né? A maior quantidade. Mas você pode diferenciá-los também através dessa questão das culturas. Então, dependendo de onde eles vieram, você vai ter também, de novo, uma série de outras coisas para escolher, uma série de características que vão individualizando e customizando cada vez mais o seu personagem. Então, dando aquele rasante aqui, culturas, olha, ártica, campestre. A gente explorou tudo isso aqui ao longo da nossa série. Ó. Cultura das colinas, cultura do deserto, né? E dá um diferencial bacana pro personagem, né? Ó, a cultura dos ermos, a cultura feérica, com uma série de características únicas para você ir, claro, diferenciando o personagem e ajustando, né, pro seu interesse de jogar. Que tipo de personagem você acha mais interessante? Olha. Cultura florestal, cultura marítima, uma porrada de coisa. Os nobres, cultura da planície, né? Então tem muita coisa, tem muita opção. Culturas subterrâneas, cultura das cidades, e só, né? E só não, porque tem bastante coisa. Então, assim, na verdade, eu acho que só pra gente fechar aqui esse tópico, os três, eles estão bem servidos em termos de diversidade. Claro, cada um no seu quadrado ali, cada um usando os pontos que mais são característicos do tipo de cenário, do tipo de fantasia medieval que eles resolveram representar. Seguindo para o nosso terceiro tópico aqui de comparação, sistemas e mecânicas, vou de novo começar aqui com um anel, porque assim, eu acho que ele tem uma mecânica
razoavelmente simples, tá? Mas assim, requer um pouco de atenção até você pegar mesmo o jeitão da coisa. O Anel RPG, ele vai basicamente trabalhar ali com D12 e D6. O D12 vai ser tipo um dado extra, um dado coringa ali, que vai ter uma série de interpretações diferentes dependendo do resultado que você tira. E os D6 vão representar os níveis que você tem em cada perícia. Então você vai jogar isso tudo junto e somar. Muito básico, muito rasteiro, é assim que funciona. Só que você tem diferentes mecânicas que vão se ajustando ali para o que vai acontecendo no cenário. Né? A questão da influência da sombra de Sauron, se o seu personagem está confiante ou não, né? Ele pode estar arrasado, ele pode estar se sentindo mal, ele pode estar fatigado. Isso tudo vai causando ali diferentes mecânicas e diferentes jogadas de dado. Mas de uma maneira geral, eu acho que ele não é. Apesar de ele ser um sistema bem completo, com várias regras, eu não acho que ele seja um sistema muito complexo. Ele é um sistema que você precisa entender assim, a essência dele e prestar atenção nos detalhes. Ele é cheio de minúciazinhas, mas isso é uma coisa que eu acho que você vai pegando com o tempo, conforme você vai jogando. Eu ainda não tive muitas experiências de jogo em mesa com nenhum deles, então estou falando meio aqui teoricamente. Conforme eu for jogando cada um deles, eu venho aqui, faço vídeos específicos, né, como a gente costuma fazer aqui no canal, para falar da experiência de jogar cada um deles. Passando para o Forbidden Lands, como tanto ele quanto o Anel RPG são da Free League, né, da mesma editora, da mesma empresa, dá para a gente perceber algumas similaridades em termos de mecânicas, mas eu ainda acho que o Forbidden Lands ele é mais complexo em termos de sistema do que o Anel RPG. Aqui no Forbidden Lands, em regras bem gerais também, você vai ter ali só D6. Só que você vai ter diferentes categorias de D6. Você vai ter um grupo de D6 que vão representar as suas perícias, outro que os seus atributos, outro seu equipamento, e isso também vai dar uma grande variabilidade de jogadas e de possibilidade de resultados. Você pode forçar as jogadas, ou seja, você faz uma jogada que você não se dá muito bem, você tem a opção de forçar, tipo, de ir além do limite. Claro, isso tem uma série de consequências mecânicas e tudo mais. Então, assim, de novo, é aquele tipo de sistema que você precisa de uma certa atenção ali até você pegar o jeitão da coisa, mas eu acho que da feita que você compreende, as jogadas tendem a ficar mais rápidas e mais fluidas. O Forbidden Lands, ele tem uma pegada também de muita tabela, né? Mas eu acho que, na verdade, essas tabelas elas não estão ali para atrapalhar, elas estão ali para complementar o jogo. Você resolve algumas coisas por tabela, sem trocadilhos aqui, mas, na verdade, você já vai... As tabelas existem ali para agilizar algumas coisas e para influenciar também no esquema da narrativa, da interpretação de personagens. Então isso eu acho interessante. É uma pegada diferente, você precisa se acostumar um pouquinho ali com isso, mas acredito que seja uma experiência de jogo bacana. Chegando agora no Against the Dark Master, ele vai ser talvez, entre os três aqui, com um sistema mais complexo. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele vai trabalhar com a ideia de jogadas de porcentagem, né? Ele também vai ter muitas mecânicas diferentes, muitas tabelas, mais tabelas do que o Forbidden Lands, mas de novo, avalio também que essas tabelas elas existem para facilitar a sua vida depois que você se acostuma a trabalhar com elas, né? Você faz uma jogada e compara lá nas tabelas, você já tem praticamente o desenrolar de uma batalha, né, bem avançado. Então assim, você só precisa se acostumar com esse esquema. O Against the Dark Master, ele busca também um pouquinho emular a experiência de jogos mais antigos, né? Eu acredito que ele não se classifique como um OSR, mas ele tem uma pegada um pouco disso. Essa coisa de muita tabela, de você comparar lá, ver o que aconteceu, que tipo de golpe você deu, qual foi o resultado a partir de uma tabela. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, remete a esse estilo de jogo mais antigo. E tem uma outra coisa também. O Against the Dark Master, ele vai ter essa pegada de fantasia épica, heróica, ou seja, as coisas tendem a ser mais grandiosas, as batalhas, os desafios, né, os dramas que os personagens vão sofrer, os sacrifícios que eles precisam fazer e tudo mais, e isso encontra algum reflexo nas regras também. Então você vai ter uma série de coisas que vão, na verdade, tentar emular essas questões todas que eu estou falando aqui de fantasia épica. Mas, na verdade, até um detalhe que eu esqueci de comentar nos outros, todos eles, eu acho que eles têm uma base ali comum de algumas mecânicas. Então, por exemplo, você vai ter, de uma forma ou de outra, gerenciamento de recursos nos 3 jogos, né? Todos eles vão trabalhar isso de alguma maneira. A questão do cansaço dos personagens, da fome, da sede, ou seja, vocês não são super-heróis no jogo, né? Então eles tentam emular, de alguma maneira, que o seu personagem pode se dar mal por não ter feito uma preparação adequada para uma viagem longa, intempéries, efeitos climáticos, acidentes geográficos, tudo isso pode representar algum tipo de obstáculo que vocês vão ter que suplantar. Nos 3 jogos isso acontece, ou seja, eles têm uma base comum e o que vai diferenciando aqui e ali é o tipo de mecânica, o tipo de regra que você vai usar para resolver aquele desafio, aquele obstáculo.
Por fim, para a gente fechar aqui, né, a nossa comparação, temos o nosso quarto tópico, que são justamente a apresentação dos livros, né, os extras, o que, é que tem mais ou menos ali. Então, para comentando um pouquinho sobre cada um deles, começando de novo com o Anel RPG. É um livro bem bonito, bem bacana, né, a leitura dele é agradável. Só tem um detalhe, que eu até comentei diversas vezes durante a nossa série específica daqui do Um Anel. A versão brasileira tem diversos problemas de tradução. Então, às vezes fica o texto um pouco truncado, tem umas coisas meio esquisitas, tem algumas partes que eles simplesmente esqueceram de traduzir. Na minha opinião, não teve uma revisão bacana do texto, mas ainda assim, o livro é bonito, tem muitas ilustrações legais, ele transmite uma ideia bacana do que é a Terra-média enquanto cenário de jogo, tá? Ele tem uma apresentação das regras que é fácil de entender, que você ali vai ter que se acostumar só com as mecânicas, mas elas são muito claras, muito diretas. Não tem grandes complicações assim, é só você entender a essência da coisa que você já vai pegando o encadeamento de todas as outras mecânicas. E tem um detalhe interessante, que é até uma coisa que é bacana de comparar com o Forbidden Land, que aqui a gente vai ter no final uma aventura introdutória, claro, que aqui ele trabalha com a ideia do que ele chama aqui de marcos, tá? Aqui no Um Anel RPG, os marcos seriam o equivalente ao que no Forbidden Lands a gente chama de áreas de aventura, ou seja, aquele pedaço, aquele módulo que você pode criar ali, né, para jogar com seus jogadores ali uma one shot, uma campanha curta e tal. Então isso é interessante também. Você tem a oportunidade de utilizar o jogo de uma outra maneira, só para simplesmente ter uma partida ali divertida. Se você aliar isso ao que eu falei aqui no vídeo, que a criação de personagens é simples, é rápida, o personagem já vem meio que pré-pronto, você pode começar a jogar rapidinho, sem grandes problemas, desde que você já tenha esse marco estabelecido, nem que seja uma ideia geral. Então, assim, é um jogo que você pode sentar e começar a jogar sem muito tempo de preparação, é isso que eu quero dizer. Em relação ao Forbidden Lands, o que a gente tem que comentar em relação à apresentação? Ele é um livro bacana também, eu estou mostrando isso aqui sempre porque o box, né? Mas na verdade a capa do livro é essa aqui, eu mostrei várias vezes, né, durante a nossa série. Então ele também é um livro bonito ao seu estilo, né? Ele tem uma pegada de ilustração mais old school, mas é interessante, tem muita ilustração legal, tem muita coisa bonita. A apresentação dele também, apesar de ter várias colunas, se dá aquela impressão de ser muito texto, é uma leitura dinâmica, é uma leitura rápida, é fácil de entender também. Talvez algumas mecânicas, ou pelo menos pra mim, que assim, foi o primeiro livro da Free League que eu peguei pra ler, foi justamente esse, então talvez algumas mecânicas ali eu estranhei um pouquinho no início, mas nada que seja impossível, óbvio, de entender, né? É só você pegar o espírito da coisa e aí você vai passando a desenvolver melhor o raciocínio que eles usaram para criar aqui as mecânicas. Então, assim, é um livro bacana também, uma leitura dinâmica, como eu falei, rápida, capítulos bem organizados, que depois é fácil de você encontrar as informações que você precisa. Aqui, você não vai ter aventuras introdutórias neste livro, tá? Mas no box tem um manual, o guia do mestre, o guia do narrador, alguma coisa assim, que vai ter ali exemplos de áreas de aventura, como ele chama, né? Como é que você vai criar uma área de aventura. Aquele livreto que eu mostrei das lendas e aventureiros, você pode criar aqui não áreas de aventuras, mas monstros, né? Inimigos, obstáculos para os seus personagens. Ele tem também uma coisa que eu acho interessante, que é o mapa para você explorar, né? Eu disse aqui que é um jogo muito voltado para exploração. Então você vai ter um mapa aqui para os seus jogadores irem descobrindo e você vai ter, olha, uma cartela de adesivos para marcar algumas das conquistas, alguns dos eventos que aconteçam com seus personagens, inclusive os túmulos, tá? Se eles morrerem, você pode marcar aqui no mapa onde eles morreram. Então, assim, acho que isso é uma coisa interessante, acho que é uma coisa que dá um diferencial pro jogo. Ainda não joguei na mesa, né, o Forbidden Land, mas estou ansioso para fazer isso. Aí depois, claro, volto e dou mais detalhes em relação à experiência de jogo. Mas, em princípio, o livro e o que ele oferece em termos de ferramentas e mecânicas me parece bem interessante e dá vontade de jogar. Para a gente encerrar aqui os nossos comentários, temos o Against the Dark Master, livrão de fantasia medieval, como eu comentei em vários vídeos aqui da série, mas isso é um detalhe interessante. Apesar de ser um livro gigante, a leitura é bem fluida, é bem dinâmica, a apresentação do livro, né, em termos de texto, de diagramação, ela também facilita, agiliza a leitura, não é aquele negócio que você vai passando, aí acho que você parece que nunca passa da página e tal, não. E as mecânicas, elas são simples, elas são interessantes, então assim, o que eu quero dizer com isso? Você não vai passar a sua vida inteira lendo o livro do Against the Dark Master. É uma leitura rápida, e até porque, como o livro é bem escrito, dá vontade de ler, você vai se encantando ali com as coisas, vai descobrindo os personagens, os tipos de personagens, as mecânicas, então é interessante, não se assuste pelo tamanho do livro, até porque muitas páginas, várias partes dele, são de fato tabelas, o livro tem muita tabela, inclusive no final vai ter compilados ali com as tabelas e tudo mais, então tudo isso é útil na hora de você jogar ali para você localizar, mas o que eu quero dizer assim, você não vai ter que ler. Então tem várias páginas que você na verdade vai pular porque são só as compilações de tabelas que você só vai usar mais na hora do jogo em si, né?
Então, assim, fora isso, ele tem também aqui no final aventuras prontas. Eu comentei isso num vídeo específico lá da nossa série. Ele traz sempre vários exemplos para você ir entendendo todas as mecânicas. Você tem, na verdade, no final, não só uma aventura, mas 3, dá uma mini campanha já. Ou seja, é uma oportunidade de você testar e se acostumar e aprender na prática todas as mecânicas que o livro apresenta. Então, assim, no geral, acho que os 3 são livros interessantes. Gostei de ter lido todos eles, né? Pretendo jogá-los ao longo do tempo, aí, conforme for sendo possível, né? E claro, vou sempre voltando aqui para dividir a experiência com vocês. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui o raciocínio, eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo, né? Espero aí os comentários de vocês para saber o que vocês acharam, né? Se valeu a pena, se não valeu a pena, se deu para, né, entender um pouquinho dos pontos em comum e das diferenças entre cada um deles. Mas assim, no final, como eu falei, eu gostei de ter lido todos eles, eu quero jogá-los e para mim não existe o melhor entre cada um deles, tá? Se você teve alguma preferência, né, gostou mais de um ou de outro, pode deixar aí nos comentários, sem problema, a gente vai trocando ideia. Mas eu acho que, na verdade, cada um deles, apesar de serem todos de fantasia medieval, tem uma proposta de jogo diferente, quer te passar uma experiência de jogo diferente, né? Vai dar um enfoque maior para uma outra coisa ali, um tipo de mecânica aqui, outra ali. Então eu acho interessante você conhecer, pelo menos, todos eles, se possível, né? Testar e aí ter essas diferentes experiências e talvez, quem sabe, aí sim, escolher o preferido, o que você se identificou mais, o que você gostou mais de jogar. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Deixa aí seu like, o seu dislike, seus comentários, sempre importante. Vamos continuar trocando ideias sobre esse tipo de vídeo, sobre esses jogos, né? Ainda tem material para explorar que eu provavelmente ao longo do tempo vou retornar a cada um deles para pensar mais alguma coisa interessante da gente comentar. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra na próxima resenha.